Shalom! Povo lindo que vai morar no céu, bom dia, bom dia. Que Deus abençoe o nosso dia, que seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais um dia para gravar mais um devocional, uma meditação diária da Palavra de Deus. Um capítulo apenas por dia, esse é o suficiente para que a gente possa ter esse alimento diário, né? Estamos em Salmos, capítulo de número 58, e o título aqui da minha Bíblia diz assim que Deus destruirá todos os ímpios. O seu tá como? A sorte dos ímpios. Nossa, um fala que é a sorte, outro fala que é a destruição dos ímpios. Eu acho que a sorte quer dizer o contrário, né? Também acho. Vamos analisar o contexto em nome do Senhor Jesus, amém? Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Falais verdadeiramente justiça, ó juízes? Julgais com retidão os filhos dos homens? Longe disso, antes no íntimo engendrais iniquidades e distribuís na terra a violência de vossas mãos. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Tem peçonha semelhante à peçonha da serpente. São como a víbora surda que tapa os ouvidos, para não ouvir a voz dos encantadores, do mais fascinante em encantamentos. Ó Deus, quebra-lhe os dentes na boca, arranca, Senhor, os queixais aos leõezinhos, desapareçam como águas que se escoam ao dispararem flechas. Fiquem elas embotadas, sejam como a lesma que passa diluindo-se, como o aborto de mulher. Não vejam nunca o sol, como espinheiros, antes que vossas panelas sintam deles o calor. Tanto os verdes como os que estão em brasa serão arrebatados, como por um redemoinho. Alegrar-se-á o justo quando vier a vingança, quando vir a vingança. Banharás os pés no sangue do ímpio. Então se dirá, na verdade, há recompensa para o justo. Há um Deus com efeito que julga a terra. No rodapé da minha Bíblia, diz que o salmista expressa ira diante da aparente impunidade dos perversos. E, no entanto, afirma que há um Deus que julga a terra. Os perversos tramam o mal desde o nascimento e nunca há nenhum vestígio de bem em seu coração. Ao que tudo indica, o salmista trata aqui de uma questão semelhante àquela levantada no livro de Jó, porque os justos sofrem e os perversos continuam a prosperar. O poeta termina o salmo com a certeza de que Deus fará justiça no final, pois Ele é o justo juiz que recompensará os fiéis e se vingará dos perversos. No rodapé da minha Bíblia King James, ele fala no mesmo sentido, mas de uma forma mais aqui mais, como que eu posso dizer, direcionada, né? A quem são atribuídas essas palavras. Aqui diz que a sociedade israelita sofria com a corrupção dos altos representantes do poder judiciário, desde os dias do profeta Samuel, passando pela época de Davi, até o final da era monárquica, né? Davi não faz esta afirmação em relação a todas as pessoas, mas especificamente contra os ímpios,
aqueles cujo comportamento maldoso e corrupto não é esporádico ou permitido por necessidade extrema, ainda que também seja um grave erro passível de punição, mas por causa de uma natureza pecaminosa, caída e depravada. Então a gente vê aqui que esse poder judiciário, né, que era o principal recurso oferecido para a sociedade do Oriente Médio, para a proteção dos inocentes e dos pobres, né, era constantemente sofria por pessoas que estavam diante desse poderio e elas eram corruptas. Eram pessoas que se utilizavam desse recurso para benefício próprio, eram pessoas cruéis, né? E aí ele até compara como essa víbora, né? Venenosa, que a malignidade é tanta que não tem jeito, não tem o que mude, né? E fato é que os dias aos quais nós vivemos é notório, né? Como que isso está explícito no nosso meio. É complicado a gente até falar dessas questões políticas, né? Mas fato é que o Brasil está passando por um momento muito delicado, né? É o lado da direita, da esquerda. A gente não tem muita escolha ou opção, né? Deveria ter uma terceira opção, né? Para a gente poder avaliar melhor. Mas a nossa esperança, infelizmente, não está na mão desses homens, sim na mão de Deus, né? Orar ao Senhor para que a gente esteja protegido e guardado, né? Que seja feita a vontade de Deus também, que é soberana, porque não é fácil, né? A gente precisa mesmo da intervenção divina para dar discernimento, né? Para esses homens que governam, né? Que estão à frente de um país, de uma nação, para que Deus dê sabedoria e entendimento, né? Porque o nosso povo sofre muito, é muita luta, é muito imposto, é muito tributo que é cobrado, né? O preço que está o combustível, né? Abaixou a gasolina, mas o diesel está muito alto, né? Você imagina os caminhoneiros, né? Que levam o progresso do nosso país. Eu imagino que não está fácil, né? Não está fazendo por combustível para manter manutenção, tudo aumentando. Então a gente está vivendo tempos difíceis aqui no nosso país, né? Não só no país, mas no mundo todo essa economia está sendo afetada em função do aumento dos combustíveis, né? Mas que Deus possa nos ajudar, né? Que Deus, a gente espera o nosso socorro que venha do Senhor, e que aqui a gente vê que todos esses homens perversos, essas pessoas que têm essa prática, né? Um dia eles vão prestar conta para Deus, né? Nada fica impune diante do Senhor, né? Aquele que pode fazer o bem e não faz, ele comete pecado, né? Então, que Deus levante um governo do justo, né? Um povo temente ao Senhor, porque assim o povo não há de perecer, né? Em nome do Senhor Jesus. Amém. A gente possa se unir nesse propósito, orar a Deus, colocar o nosso país, a nossa nação, né? Cujo Deus é o Senhor, para que a gente não venha perecer. Vamos orar enquanto ainda não chega, né, gente, esse período de eleições, porque a gente sabe que é um período muito crítico, né? Levantam-se ali muitas acusações, as pessoas acabam ali vasculhando a vida do adversário para poder ali trazer vergonha e ali vencer, né? De forma talvez ali até, não seria bem essa palavra, mas é como se fosse de uma forma ilícita, né? Porque a pessoa quer levantar, vasculhar o pecado do outro ali, o erro do outro. É muito sujo, né? Nossa, como que é de baixo nível essa questão política, né? E a gente vê pessoas assim que são boas, que têm potencial e que quando entram lá dentro acabam se corrompendo. E ali fica aquela dúvida, né? Nossa, mas toda autoridade, a Bíblia diz que é instituída por Deus. E se essa autoridade é instituída por Deus, se tudo é permissão de Deus, por que então a pessoa se corrompe? Por que então, né, o negócio tá do jeito que tá? Porque o homem, ele continua tendo livre-arbítrio, seja ele ali um governante ou não.
ele faz suas escolhas e ali o dinheiro, a luxúria, né, a oportunidade de se enriquecer acaba sendo ali muito atraente. E são poucos aqueles que conseguem, né, ali não ser seduzidos e conseguem dizer não. Então, como diz aquele velho ditado, né, dá poder que você vai saber quem é a pessoa, né? Então, a gente falar, eu faria isso ou eu faria aquilo outro é fácil, né? Difícil é você realmente agir quando você tem ali, né, esse poder. Então, que nós não venhamos ser aqueles que ficam apenas julgando, mas que nós venhamos ser aquele povo que ora e que clama, né, a Deus pela justiça divina, porque é só Ele que pode ali colocar tudo no seu devido lugar e é Ele quem vai nos dar discernimento para podermos fazer as escolhas certas. Amém. Vamos orar em nome Amém. de Jesus. Pai, nós te damos graças, Senhor, por mais essa rica oportunidade de estarmos aqui, Senhor, na Tua presença, podendo se alimentar da Tua gloriosa palavra, Pai. Essa palavra que nos liberta, que nos exorta a sermos seres humanos melhores aqui na terra, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada dia, Senhor, Senhor se fazer presente na nossa vida, nos instruindo, Senhor, no caminho que devemos andar, Deus. Nós oramos, Senhor, para os nossos governantes, aqueles que estão à frente de uma cidade, de uma nação, que o Senhor venha, Senhor, dar sabedoria e entendimento para essas pessoas, Pai. Porque aonde a gente sabe que uma pessoa injusta governa, o povo perece, né? Passa por situações e nosso país não está sendo diferente, Senhor. A gente tem visto o aumento de tudo, né? Nos alimentos, no combustível, nos impostos, nessa carga tributária sobre os empresários. E nós temos visto muitas pessoas perecendo, passando necessidade, Senhor. Mas nós cremos no Deus do impossível, que opera milagres, prodígios e maravilhas, que o Senhor há de nos ajudar, Senhor, nesse momento de luta, e que seja estabelecido o governo do justo, Pai, nesse país, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, proteja-nos, Senhor, e nos livre, Senhor, de todo homem mau e sanguinário, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom!